Boa noite, irmãos. Saudamos a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Cumprimentando a todos os ouvintes que regozijam no estudo dessa palavra. Pedimos ao Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas e venha falar do nosso coração a respeito desse texto em que o apóstolo Lucas fala com a igreja que se inicia. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 1 a 3. Mas antes nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo esta unção necessária para nosso entendimento da palavra e que ela possa produzir em nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha, Senhor, nessa noite, falar aos nossos corações. Derramar a Tua graça, meu Pai. Unção do Teu Santo Espírito, que possa estar esclarecendo essa palavra para cada ouvinte, para que ela possa trazer transformação de vida e segurança na caminhada por essas terras, rumo à vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 a 3. Meus irmãos, aqui se inicia a formação da igreja de Cristo, não uma igreja institucionalizada ou uma igreja de quatro paredes, mas uma igreja composta de homens crentes no Senhor Jesus, que saíam por onde fosse, levando o bom testemunho dos milagres de Jesus, o do Jesus histórico, o Jesus encarnado, que transitou no nosso meio, no meio daquele povo ali na Palestina, trazendo ensinamentos a cada coração. Meus irmãos, nós pedimos que o Espírito Santo venha nos esclarecer. E para isso nós precisamos de entender esse texto como se quando o apóstolo Lucas fala com o irmão Teófilo, que nós temos que entender que nós todos somos Teófilos, que ele está falando com cada um de nós em particular. E ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Meus irmãos, tem umas questões muito interessantes aqui, porque o apóstolo Lucas relata a cada um de nós, na pessoa de Teófilo, que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Está dizendo que Jesus, até ele já tinha padecido, já tinha sido sepultado, já tinha ressuscitado, estava andando
pela Palestina, no meio dos discípulos, e dando testemunho da verdadeira ressurreição, mostrando inclusive as marcas nas suas mãos, a abertura no seu lado, que era realmente aquele que foi crucificado. Aí ele disse que aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas. Então, ele está dizendo que perante aqueles apóstolos que ele escolhera, ele foi levado às alturas. Aqueles apóstolos viram Jesus ser levado às alturas. E ele continua dizendo para Teófilo, a estes apóstolos também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Meus irmãos, devemos entender que aí é aquilo que eu disse anteriormente. Ele já tinha padecido, morto, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, e continuou os 40 dias andando, demonstrando. Não é um milagre contado por alguém, mas é um milagre assistido por todos aqueles que nele creu. Tiveram a oportunidade de ver Jesus depois de ressuscitado, caminhar com eles, comendo, bebendo, ensinando a eles as coisas concernentes do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Isso nos faz lembrar que constantemente Jesus tem feito milagres e tem nos mostrado, tem nos dado experiência, visões, sentimentos, falado conosco a todo momento da nossa vida. E mesmo assim nós acostumamos ainda a duvidar daquilo que Jesus nos fala. E é muito bom lembrar que quando Jesus fala conosco, o fato ou já aconteceu, ou está para acontecer e vai acontecer. Para que não tenhamos dúvida, para que nós não ficamos em dúvida se aquilo é real ou não. É o que aconteceu, por isso que aconteceu com aqueles apóstolos, com aqueles discípulos. Jesus, depois que ele foi visto crucificado, morto, sepultado, ressuscitou e ficou 40 dias conversando com esses seus discípulos, comendo, bebendo e ensinando eles as coisas concernentes do reino de Deus. Aí, a oportunidade que eles tiveram também, nessa oportunidade, está relatado no mesmo capítulo 1, no verso dos 6 ao 14, que fala a respeito da ascensão de Jesus. E ele diz, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaura o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Nós não temos que ficar querendo adivinhar ou saber disso ou daquilo. O que nós precisamos saber é os acontecimentos na vida de Jesus. O que Jesus fez? Nós não temos que estar preocupados com o que Jesus vai fazer, nós temos que estar preocupados com o que Jesus fez. Porque o que Jesus fez é incontestável. Não tem dúvida, não tem como se postergar, dizer que é colocar dúvida. Ele já fez, foi visto, e não só por uma pessoa exclusivamente, por várias pessoas. Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Está falando conosco, ô Teófilo, ô crentes, não preocupe
com o que vai acontecer. Não preocupe com o dia de amanhã. Preocupe com hoje, o que você viu, qual a história que você conhece de Jesus, como que você entende a história de Jesus. Ela tem alguma dúvida para você? Você tem algum questionamento a fazer? Faça, porque está registrado nas Escrituras. E ele vai. E no verso 8 ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, meus irmãos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que nós lembramos disso? Jesus, quando foi assunto ao céu, antes dele ser assunto ao céu, aqueles irmãos, aqueles discípulos, eles questionavam por que o Senhor vai embora. Vai nos deixar, que ele disse, é preciso que eu vá para que venha o Espírito Santo fazer morada no coração daqueles que creram. Por isso que ele disse aqui, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eles foram vendo Jesus sendo assunto ao céu, e uma nuvem encobriu os olhos deles, porque viu Jesus no final. Aí eles viram e lhe disseram, varões, e estando eles com os olhos fitos ao céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, ao lado dos discípulos. Se puseram ao lado dos discípulos, dois varões vestidos de branco. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. No mesmo modo que vocês estão vendo subir, ele será visto descer, voltar. Quando? Não compete a nossa curiosidade. Isso compete a Deus, esse dia e essa data. Não nos compete preocupar com isso. Os discípulos em Jerusalém. Então, após esse quadro que eles assistiram, Jesus sendo assunto aos céus, ouvirem dos varões vestidos de branco o testemunho que aquele Jesus estava assunto ao céu, é o mesmo Jesus que será visto descendo. Eles disseram, então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Verificamos aí a presença de 11 discípulos e não 12. Por que não 12? Porque Judas já tinha sido o traidor, já tinha sido inclusive
suicidado. Então só existiam ali 11 discípulos, podem contar. No verso 14, diz que todos estes 11 perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Meus irmãos, vejamos, meus irmãos, que o Evangelho, ele precisa de ser buscado de uma maneira muito séria. Nós não podemos apenas ler a Bíblia literariamente. Nós precisamos de entender o que está se falando e tudo que está escrito na Bíblia está direcionado àqueles que crê em Jesus Cristo. A Bíblia, ela é o relato da vinda de Jesus, desde o Antigo Testamento. E esse testemunho chama a nossa atenção para que possamos estar ligados, para que possamos estar permanentemente em comunhão com Deus, na pessoa de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que faz morada no coração daqueles que nele crê. Essa é a maneira, meus irmãos, de nós atravessarmos a nossa caminhada terrena. Lembrando que sempre será pela direção do Espírito Santo. E a nossa ferramenta, a nossa condição para estar em oração, no falar com Deus, na pessoa de Jesus, é pelo poder do Espírito Santo. E a própria Bíblia diz que nós nem sabemos orar, nós não sabemos orar, mas que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis, falando com Deus aquilo que das nossas necessidades. Mas nós precisamos, irmão, entender esse ensinamento das Escrituras, porque senão nós vamos simplesmente fazer da Bíblia um livro de romance, um livro de história, e nunca a palavra de Deus falando conosco, nos ensinando. Aquilo que foi falado por Lucas ao irmão Teófilo, lá na Palestina, naqueles tempos, hoje fala conosco como se o Lucas estivesse falando hoje, mas não pelo Lucas, mas pelo poder do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, essa é a importância da nossa leitura, a importância da nossa oração, da nossa comunhão, da nossa experiência cada dia, para sentirmos a presença do Espírito Santo no nosso coração, para sentirmos as verdades de Jesus acontecer em nossas vidas, para que nós não precisamos ficar dependendo de pessoas, disso ou daquilo, porque o próprio Espírito Santo está aí para nos esclarecer, para nos mostrar, para nos conduzir, para nos firmar, para tirar toda a dor do nosso coração, para esclarecer as verdades nuas e cruas da vinda de Jesus, a nossa oportunidade, a transformação da nossa vida ou da vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, fica essa palavra para a nossa meditação, para a nossa para que seja satisfeita as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas preocupações, para caminharmos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?